Graças a Deus, mais uma vez, é uma honra, um prazer estar mais uma vez reunido com vocês aqui no canal Jailson HMTV para dar continuidade à nossa pequena palestra. Muito bem, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui e mais um assunto importante para cada um de vocês. Mas antes disso, eu queria pedir para vocês, mais uma vez, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, dê o like, certo? Aperte no sininho, porque quando você aperta no sininho, todos os vídeos que a gente coloca no canal, você recebe automaticamente. Tem um aviso dizendo para você que chegou vídeo novo no canal. E também compartilhe, tá bom, meus queridos? Muito bem, vamos abrir a Bíblia aqui em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse 3, versículo 20 e o versículo 21. Diz assim, ó: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? Que Deus abençoe. E o nosso assunto hoje é fora da era. Nós sabemos, irmão, de acordo com as Escrituras, claro, que os assembleanos, os batistas, os presbiterianos, essas pessoas não sabem o que é isso. Mas nós, povo da mensagem, que temos a Bíblia, a história e a revelação, nós sabemos que estamos vivendo na última era da igreja. A última era. De acordo com o capítulo 3, verso 14 de Apocalipse, a última era corresponde a Laodiceia. Porque no livro do Apocalipse tem 7 igrejas. Aquelas 7 igrejas, começando de Éfeso até a Laodiceia, corresponde às 7 eras da igreja. E aqui no capítulo 3, verso 14, diz assim, ó: E o anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, Laodiceia é a última era da dispensação, para cumprir Romanos 11, 25, que fala sobre a plenitude do gentio. Então, a plenitude do gentio é formada por 7 eras. Mas veja aqui no capítulo 3, verso 20, Jesus está à porta da era. Ele está fora, veja, que Jesus, irmão, que você for ler a Apocalipse, capítulo 2 e 3, onde fala das 7 eras da igreja, das 7 igrejas, você pode ver que Jesus está em cada igreja, em cada era. Mas quando chega na 7ª e última era, ele está à porta. Agora, eu queria contar algo para vocês aqui, que quando eu aceitei a mensagem, em 1998, me ensinaram que essa escritura se referia apenas à porta da era. Mas no decorrer dos tempos, a gente vai estudando e vai verificando as coisas, e a gente descobre dentro das mensagens do profeta, não entre os ministros, porque, como eu falei hoje, que a maioria dos nossos pastores são nicolaítas. Então você vai aprender muito pouca coisa com eles. Você quer aprender alguma coisa, você tem de ler a Bíblia e ler as mensagens. Então, através das mensagens, eu descobri que essa escritura de Apocalipse 3:20 é uma escritura composta. Ela tem um significado composto. Isso quer dizer o quê, irmão Jair? Isso quer dizer que ela significa tanto a porta da era, como a porta do seu coração. E o irmão Branham ensina isso na mensagem Porta nas Portas, na mensagem A Porta do Coração. Pode ler isso na mensagem A Igreja de Laodiceia, que você lê essas mensagens, você vai ver que ele também, essa escritura de Apocalipse 3:20 corresponde não só apenas à porta da era, onde você está vivendo, da dispensação, mas também corresponde à porta do seu coração. Agora, deixa eu falar algo aqui interessante, que no nosso meio, no povo da mensagem, a maioria dos pastores, dos pregadores, acredita que a era da igreja, Laodiceia, como a última era da igreja, ela terminou. Terminou. E muitos creem nisso. Quem é que não crê que a era já acabou? Muitos. Ah, meu irmão, tem muita gente que crê. Ah, irmão Jailson, Laodiceia acabou, o 7º selo foi aberto, o novo nome foi revelado, os trovões foram revelados. Nós estamos fora de Laodiceia. Nós estamos fora da era. Quando você está fora da era, aonde você está? Qual é o lugar que você está quando você está fora da era? Deixa eu ler duas escrituras aqui, duas escrituras
que mostra aonde você está quando você está fora da última era. Vamos ver aqui. Vamos aqui abrir a escritura na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 de 2 aos Coríntios, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, fora de Laodiceia, você está em Cristo agora. E quando você está em Cristo, se torna uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se tornou novo. Outra escritura, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Veja o que o apóstolo Paulo ensina aqui em Colossenses capítulo 3. Versículo 1 em diante. Colossenses capítulo 3. Vamos lá. Aqui, Colossenses capítulo 3. Vamos aqui do versículo 3 em diante. Diz assim, ó. Olha só. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, fora da era. Você está fora da era. Então você está onde? Você está em Cristo. Agora, irmão, eu queria ler uma escritura aqui que é muito importante. E quem ensinou isso foi o próprio Jesus. Porque quando Jesus chegou, o povo judeu estava vivendo na era da lei. Então Jesus Cristo veio e introduziu a era da graça. E muitas pessoas, irmãos, seguiam a Jesus. Seguiam a ele. O irmão Breno diz que quando os selos são revelados, então se termina a era. Ele diz isso na mensagem A Brecha entre os selos e as eras, do parágrafo 50 ao 55. Ao terminar a era, os selos são revelados. E muita gente aqui no Brasil, vamos dizer aqui no nosso país, crê nisso e prega isso. Da mesma maneira que aconteceu na primeira vinda, está acontecendo agora na segunda. É o mesmo paralelo. Quando Jesus veio e introduziu a era da graça, muitas pessoas seguiam Cristo e acreditavam em Cristo. Quando a segunda vinda aconteceu em 63, muitos estão seguindo essa mensagem, estão dizendo, não, irmão, o selo foi revelado, a segunda vinda aconteceu, mas o que aconteceu na primeira vinda está acontecendo na segunda. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui. Veja, o próprio Jesus disse isso. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, versículo 7 até o versículo 9. 3 versículos do capítulo 15 de Mateus. Veja, irmão. Isso que aconteceu na primeira vinda, está acontecendo isso agora na segunda vinda. O que aconteceu fora da era da lei, está acontecendo fora hoje da última era. Fora da era. Mesma coisa. É o mesmo paralelo. Veja só. Mateus capítulo 15, versículo 7. Diz assim. Hipócritas, bem profetizou Isaías aos vossos respeitos, dizendo, verso 8, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 9, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Veja só, Jesus veio na primeira vinda. Veja o que aconteceu. Muitas pessoas seguiam Jesus. Sacerdote naquele tempo seguiu a Cristo. Mas dessa maneira. Eles se aproximaram de Jesus apenas com a boca. Mas o coração deles estava distante. O coração deles ainda estava na outra era, na era passada. Ensinando doutrina de homens. A mesma coisa é hoje, irmão. Muitos pastores, muitos pregadores dessa mensagem ensinam que a era terminou, que está fora da era, certo? Que o sétimo selo foi aberto. Entendeu? Que o novo nome foi revelado.
Mas isso é só de boca, só de lábio. Mas o seu coração, ele não deixa de ser um nicolaíta. Quer dominar o território das pessoas, quer dominar a igreja, quer massacrar o povo. Com a sua boca ele fala uma coisa, mas com o seu coração ele diz outra coisa. O que aconteceu na primeira vinda está acontecendo exatamente agora na segunda, irmão. A mesma coisa. Aí você diz, mas irmão Jailson, mas o que é que eu faço, irmão Jailson? Irmão, tem duas coisas que nós devemos fazer. Os verdadeiros cristãos. Porque isso não é para todo mundo não, irmão. Isso é só para os eleitos. É só para a noiva de Cristo. Que vai passar por esse processo. Aí você diz, mas irmão Jailson, eu tenho 40 anos de mensagem, eu fui batizado em nome de Jesus Cristo, certo? Eu faço parte do ministério, do maior ministério do Brasil, que é de Goiânia, mas isso tudo se torna vã. Veja o que Jesus disse aqui no versículo 9 de Mateus 15, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Tudo isso se torna vã. Você pode fazer parte do Ministério de Goiânia, você pode fazer parte do companheirismo de Santa Catarina, você pode fazer parte do companheirismo de Caiçara, você pode fazer parte do companheirismo de João Pessoa, você pode fazer parte de qualquer companheirismo, mas que não tiver conectado com a mensagem da hora, tá, tudo é perdido, irmão. Você continua dentro da era. Só tem duas coisas que você deve fazer. Uma coisa é você que faz. A outra coisa é Deus que faz. Mas tem de acontecer ao mesmo tempo. Veja o que aqui a Bíblia diz aqui. Apocalipse, como a gente leu aqui no Apocalipse. Eu quero repetir mais uma vez o versículo 20 de Apocalipse, capítulo 3. Veja só. Veja o que aqui a Bíblia diz aqui, ó. Veja o que aqui a Bíblia diz. Eis que estou à porta e bato. Quem está à porta? Quem está fora? Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, veja, é você que faz isso. A porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Você veja, Jesus está batendo na porta, ele bateu na porta da era. O eleito que estava lá dentro da era abriu. Abriu e Jesus entrou. E quando Jesus entrou, o que aconteceu? Ele entra na sua casa e com eles e começa a cear com aquela pessoa que abriu a porta. Mas isso é você primeiro tem que fazer. Primeiro você abriu a porta da era. Mas a porta da era, irmão, é a casa onde você estava morando, era a dispensação que você estava morando. O irmão Brana disse que dentro que você for ler a mensagem, a igreja de Laodiceia, pregada em 1958, que você for ler a mensagem Porta no Coração, de 58, que você for ler a mensagem Porta nas Portas, o irmão Brana ensina que no nosso coração, mas você diz, irmão Jailson, eu não estou mais na era de Laodiceia, eu saí da era de Laodiceia, tudo bem, mas no seu coração, você abriu as portas do seu coração? Porque o profeta disse que no nosso coração tem várias portas, e tem vezes que você abre várias portas, mas a porta principal, que é a porta do seu quarto, você não abre para Jesus. Você abre a porta da sala, abre a porta do terraço, abre a porta da cozinha, deixa Jesus mexer na geladeira, deixa Jesus ir para todo canto, mas e do seu quarto? Essa é a porta principal que ele quer entrar. Porque quando ele entra lá, ele quer fazer o quê? Ele quer ceiar com você. Veja o que é que a Bíblia diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei eu em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus entra, ceia com você e você ceia com ele. Mas você, irmão, tem de fazer a sua parte. Deixa eu ler algo aqui. Deixa eu ler algo aqui da mensagem à igreja de Laodiceia. Essa mensagem o profeta pregou no dia 9 de junho de 1958. Veja o que ele diz aqui no parágrafo 21, a parte B. Se você tiver essa mensagem, você pode ler o parágrafo todo, mas vou ler só aqui a parte principal. Diz assim, ó. Olha o que o irmão Brano diz. Você vê, neste caso, a tranca está do lado de dentro. Você tem que abrir.
Cristo está batendo. Quer dizer, Jesus está batendo, mas quem vai abrir para ele entrar? É você. É naquele caso lá do capítulo 11 do Evangelho de João, quando levaram Jesus lá para o cemitério onde Lázaro estava enterrado, e tinha uma pedra lá na porta da catatumba, e Jesus tinha poder de dizer uma palavra e aquela pedra sair, não era? Porque Jesus andou sobre o mar, Jesus multiplicou pão e peixe, ele curou paralítico, fez cego ver, e agora aquela pedra para Jesus, ele só dizia uma palavra e ela saía. Mas o que Jesus disse? Tirai-vos a pedra. Ele mandou, porque isso era trabalho deles fazer. Então eles foram lá, quando tiraram a pedra, aí sim, Jesus fez a parte dele, que foi chamar Lázaro para fora. Mesma coisa é nessa condição espiritual aqui, ó. Você vê, nesse caso, a tranca está do lado de dentro. Você tem que abrir, Cristo está batendo. E assim é com cada pessoa que está aqui nesta noite buscando a Deus por algo. Ele está batendo a porta, mas você tem que abrir. Jesus bate na porta, mas quem abre é você. Ele continua. Você é que está no controle. Você está do lado de dentro para abrir a porta. Se você precisar de salvação, se ele bater, receba, abra a porta. Se você precisa de cura, abra a porta. Isso é tudo que você tem que fazer. Então ele entrará. Então essa é a parte, irmão, que você deve fazer, é abrir a porta. E como é que eu faço isso, irmão Jailson? É deixando, irmão, toda a malícia, deixando toda a incredulidade, deixando tudo, deixando a doutrina do homem, deixando o nicolaísmo, deixando todas essas coisas e rejeitando isso e seguindo a mensagem, irmão. É seguir a mensagem. Quando você começa a olhar para a Bíblia, olhar para a mensagem e ver o que o profeta diz e comparar o que o profeta diz para o que os homens dizem e discernir, aí você começa a abrir a porta para Cristo entrar. Não siga o que os homens dizem. Mas, irmão Jailson, o meu pastor diz isso. Examine com a mensagem. Que aquilo que ele falou combina com a mensagem, tudo certo. Mas que ele falou uma coisa e a mensagem de outra coisa diferente, fique com assim diz o Senhor, que é com uma mensagem da hora. O irmão Brana disse, diga o que está nas fitas. Irmão, uma coisa que eu venho observando, eu observei há muito tempo, aqui no nosso país tem muitos pastores que eles vão pregar um sermão, eles pregam 2 horas, 3 horas de sermão, baseado apenas em cima de um parágrafo da mensagem. E eles criam uma doutrina, eles criam dogma. Como eu posso pregar, irmão, 2 meses, 2 horas de sermão, em cima apenas de um parágrafo? Como eu posso fazer isso? Você veja que aqui, os meus vídeos, o vídeo mais longo é 1 hora. Mas você veja quantos parágrafos eu trago da mensagem, quantos textos da Bíblia eu trago para confirmar isso. Mas tem pastores que passam 1 hora e pouca, 2 horas, em cima apenas de um parágrafo da mensagem. E o povo, por não examinar a Bíblia, não ler Bíblia, não ler mensagem, cai na conversa da carrocinha. Cai na conversa do trancoso, da história do trancoso, irmão. Então, se você tem de abrir a porta do seu coração. E abrir a porta do coração é você tomar uma atitude. É você ir para frente e dizer, não, eu não aceito isso. O profeta não ensinou isso. O irmão Brana disse isso. O irmão Brana mandou a gente falar tudo que está nas fitas. Mas muitas pessoas seguem o que os homens... No final de 2017, irmão, para o começo de 2018, aqui no nosso país surgiu uma avalanche de mensagem de um certo pregador que estava trazendo novidade e todos os ministros, todos os pastores, os pregadores, os irmãos se encantou com esse pregador. E eles perguntaram para mim, o que o senhor acha disso aí, irmão? Eu disse, rapaz, eu não sei. Eu fico com uma mensagem. Eu fico com a revelação do dia. E esse pregador inventou tanta moda. Mas o que é que deu? Eu faço uma pergunta. Aonde está esse pregador? Irmão, nem no Brasil esse pregador está mais. Ele até caiu fora do Brasil. E as mensagens que ele pregou? O que aconteceu? Acabou-se, irmão.
Porque sabe o que, irmão? Era preceito de homens. Era doutrina de homens. Não era de Deus. Não era de Deus. Que fosse, tinha continuado. E muitos pastores teve de voltar atrás para suas igrejas e falar para os irmãos, tá vendo aí, irmão? Vamos seguir o assim diz o Senhor. Vamos ficar fora da era. Porque falar que está fora da era é uma coisa. Como Jesus disse, muitos me honram pelo lábio, pela boca, mas o coração está distante. Você diz que está fora da era, mas o seu coração onde está? Está fora da era ou está em Laodiceia? Vamos ver o que a Mombrana diz aqui na mensagem A Voz do Sinal. Essa mensagem, A Voz do Sinal, nós temos, o Mombrana pregou 2 sermões com esse título. Eu vou pregar aqui do dia 14 de 2 de fevereiro de 64, A Voz do Sinal. E aqui no parágrafo 82 ele diz assim, olha o que a Quimombrana diz. Agora, eu posso dizer isso, sua voz falará. Um dia, um sinal virá. E o que isto fará? O sinal laodiceano deve ser o mesmo que foi naquela época. Haverá uma voz que falará conosco nos últimos dias. E essa voz, irmão, que falará conosco nos últimos dias, é a mesma de Mateus 25:6. A voz do noivo, eis aí vem, a voz do que diz, eis aí que vem o noivo. Prepara a nossa lâmpada. Veja que haverá uma voz que falará conosco nos últimos dias. E também essa voz é a mesma de Apocalipse 10:7. E lembre-se, o sinal de Laodiceia, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando ele foi colocado para fora da igreja, aí na era de Laodiceia, vemos que ele foi colocado para fora novamente, para fora. Observe a voz. Se alguém cooperar, se alguém me permitir entrar, eu com ele cearei e ele comigo. Eu entrarei, eu estarei neles, colocado de um lado de fora da hierarquia, da era da igreja, batendo, tentando entrar. Se alguém abrir a porta, apenas colabore comigo um pouquinho. Eu entrarei e cearei com ele, mas me farei conhecido a ele, se eu apenas puder entrar, como diz no caminho de Emaú, aquela noite em Emaú. Se eu puder apenas entrar e me fazer conhecido a eles. Agora, a Bíblia diz que esta é a maneira que isso seria. E esta é a maneira que isso é. Isto é Cristo. A irmã Brana diz, cear, revelar-se tá vendo? Cear, e isso é Cristo, cear, revelar-se a eles. Ou vou revelar que eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Filho do Homem será revelado naquele dia. Então você veja, irmão, quando você abre a porta da era, abre a porta do seu coração, ele entra aqui em Cristo e ele ceia com você. E o que é essa ceia? É a revelação do Filho do Homem. Que coisa linda. Olha o que ele diz. Isso é Cristo. Cear, revelar-se a eles. Eu vou revelar que eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Filho do Homem será revelado naquele dia, quando tudo que ele se diz, igreja e tudo mais, se torna Sodoma, assim por diante. Eu estarei do lado de fora, mas eu estarei batendo e tentando entrar. Coisa maravilhosa. Então tudo o que se diz igreja se tornou Sodoma. Virou sistema, virou neocolaísmo, irmão. É por isso que no vídeo de manhã eu falei isso, que a maioria dos pastores da mensagem virou nicolaísmo, são sodomitas. Mas Cristo quer se revelar como Filho do Homem para aqueles que abrir a porta, irmão. Você tem de abrir a porta. E para abrir a porta, você tem, sabe como é que é abrir a porta? É você rejeitar aquilo que os homens ensinam. Você diz, mas irmão Jailson, eu congrego com o meu pastor há 20 anos. Sim, irmão, mas não tem problema. Veja o que ele está pregando. Que o que ele está pregando combinar com a Bíblia e com a mensagem da hora, tudo bem.
mas que não tiver combinando nem com a Bíblia nem com a mensagem, deixe ele e receba Cristo, o Filho do Homem. Ele ceia com você, quer dizer, ele se revela para você, meu irmão. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Deixa eu ler mais outro parágrafo da mensagem. A gente está perto de encerrar. Estamos perto de terminar, irmão. Deixa eu ler mais outro parágrafo aqui na mensagem. Porque a pequena Belém, essa mensagem, Mombrana pegou no dia 14 de dezembro de 1963, parágrafo 96, Mombrana diz: que bela figura que é a de Cristo hoje, um fugitivo. Ele é agora, você diz, isso não pode ser. Bem, se você crê na Bíblia, é isto. A Bíblia diz, na era da igreja de Laodiceia, que Cristo está do lado de fora da igreja, batendo, tentando voltar à sua própria igreja. Um fugitivo é algo recusado, rejeitado. E a palavra e o Espírito Santo são rejeitados. Isso é certo? Não se pode entrar lá. Não se pode entrar lá. Se você o receber, você tem de sair de lá para obtê-lo. Primeiro você tem de sair da era para obter Cristo. Você tem de sair para ele. Ele não pode entrar. Eles estão assim, fichados nos seus credos. Eles não deixam que você pregue para eles essas coisas. Eles não deixam você crer nessas coisas. Então, irmão, como é que Cristo vai entrar que eles não deixam? Que eles estão pregando o nicolaísmo, estão pregando outras coisas. Então Cristo nunca vai entrar. Então você tem de sair para receber Cristo. Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos ajude. Que Deus nos proteja. Certo? E continue, você que é inscrito no nosso canal, continue assistindo no nosso canal, compartilhando, tá bom? E você que não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho. Que Deus abençoe todos vocês e um forte abraço. E se Deus permitir, lá para quarta-feira nós estamos de volta aqui no canal Jailson HM TV. Que Deus abençoe e um forte abraço. Shalom para todos.